A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, está começando mais um Strass Entrevista aqui na TV Zoom. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje o programa é especial, temos dois convidados, o Spot e a Jaque Rocha. Depois da vinheta, Jaque vai contar toda a trajetória brilhante de vida dela aqui no Strass Entrevista. De volta com o Strass Entrevista, mais uma vez agradecendo a sua audiência. A Marconi está pilotando, estamos aqui no Espaço ARP, na TV Zoom, para mais um Strass Entrevista, dando boas-vindas a Spot e Jaque Rocha. Oi, Jaque. Oi, Jorge. Cara, que prazer. Muito obrigada pelo convite. O Spot hoje fazendo uma participação especial, porque quando eu fui entrar no carro hoje de manhã para vir para cá, ele simplesmente disse, mamãe... Eu quero ir. Eu quero ir. Quero ficar com o Marum naquela jogada. Eu quero lá com o Marum, conversar com ele, o que ele está falando, por que ele quer conversar com você. Eu falei, tá bom, Spot, entra no carro e vem. Bem-vindo, Spot. Então, está aqui, participação especial do meu fiel escudeiro. É muito bom, né, de ter um amigo leal. É maravilhoso. Deus maravilhoso. é bom. Deus é querer os muito animais. Bom. E esse presente aqui é de Deus, porque ele é muito cúmplice, muito carinhoso, né? Que legal, E né? renova a nossa energia, né? Uma troca aqui constante. Eu né? lhe agradeço muito pela gentileza de estar aqui. Cara, eu que te agradeço muitíssimo pelo convite. Oh, que bom. Jaque, vamos começar. Você tem uma carreira muito longa, tem muitas coisas que você viveu, coisas boas, coisas não tão boas, é até difícil. Mas a gente combinou aqui, vamos começar com, entre aspas, um início de carreira profissional. Uhum. Você disse que você começou na antiga TV Serra, em televisão, né? Claro, Sim, você teve outras sim. passagens. Em televisão, como câmera, como auxiliar, e chegou a diretora da Globo de mídia, de comercial. De operações comerciais. Então, como é que é isso? Como é que a pessoa isso sai é uma câmera loucura. né? Aí a gente está falando de 37 anos de trajetória de vida, né? Esse ano eu comemorei meus 37 anos de carreira. Eu sou friburguense de coração, vim para cá aos 7 anos, meus avós sempre tiveram casa aqui no Cônego, né? Então, a gente viveu Friburgo muito na essência, muito no DNA nosso, né? Eu nasci em Niterói, minha família é de Niterói, a gente veio para cá. É o lugar que eu escolhi para estar em paz, né? E Friburgo é muito importante na minha trajetória profissional. Eu, com 15 anos, eu fui embora para os Estados Unidos, morar com uma tia-avó, lá no estado de Providence, do estado de Rhode Island, na cidade de Providence. E lá eu fui fazer 2 cursos de verão, de inglês de verão, numa das universidades mais badaladas dos Estados Unidos, que é a Brown University. E quando eu cheguei lá, Jorge, eu falei, cara, eu pertenço a esse mundo. Eu quero ficar aqui, eu não vou embora, né? 15 anos? E aí, 15 anos. Eu falei, cara, a gente não tinha esse acesso fácil de comunicação que a gente tem hoje, era via carta ou telefone, né? Estar lá era estar lá mesmo, Estar não lá. era estar no Brasil, porque... Era muito longe, era realmente aquela sensação de todo o outro lado do mundo. E minha família aqui, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, me deixa ficar, porque eu acho que aqui eu vou iniciar uma história. Só que eu com 15, 16, 17 anos, eu não queria absolutamente nada com a vida, né? Eu deparei com aquele mundo enorme, morava num dormitório da universidade durante o verão, e eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, eu quero essas festinhas da faculdade, eu quero viver esse capitalismo, eu quero viver dentro desse mundo que é completamente diferente do mundo que eu vivia, né? E aí os anos foram se passando, eu lá... Você vê isso hoje, você vai contar, perdão, mas como uma coisa que te acrescentou como experiência, ou você se arrepende de alguma coisa? Cara, se eu não tivesse ido para lá, eu não seria a Jaque que eu sou. Foi determinante para a minha vida, né? Lá eu cheguei, eu trabalhei pintando barco de pesca, né? Aqueles barcos de lagosta que vinham para uma cidade em Massachusetts que se chama New Bedford. Eu pintava barco, porque a gente ganhava ali $17 a hora, era dinheiro que não acabava nunca mais, né? E trabalhava 15, 16 horas por dia. Eu era toda marombada, eu era magrinha, mas toda marombada, porque eu ficava do lado de fora, numa prancha de madeira, com 2 pneus embaixo, corda na minha cintura, agarrado no casco do navio, com uma máquina
de lixar, trabalho pesado, mas eu amava aquele negócio. Legal. E aí, depois dali, eu fui trabalhar no nursing home para cuidar de idosos. Passado essa experiência, fui vender panelas. Panelas, aquelas panelas americanas que fazem tudo, só faltam falar. E o propósito do modelo de negócio era, eu ia para a tua casa, você convidava seus amigos, eu cozinhava lá, eu cozinho pessimamente mal, eu cozinhava lá e te dava um kit que na época custava $1.000, te presenteava, mas em contrapartida tu tinha que lotar a tua casa com amigos para eu vender essas panelas para os amigos. Aí fiquei alguns meses, foi um fracasso. Eu não sabia cozinhar, então, no meio da comunidade portuguesa e brasileira, eu passava vergonha, morriam de rir. Aí eles achavam que a culpa era da panela. Aí eu chamava o dono da casa e falava, pelo amor de Deus, me alivia aqui, cozinha aqui para mim, para eu conseguir fazer o meu dinheiro e tal. Panela. Depois de panela, eu fui cuidar de 2 crianças, mas não como babysitter, porque tinha uma babysitter, eu só fazia contar história para as crianças. Eu sempre gostei muito de crianças e jovens e eu tenho uma aderência muito boa com eles. Fui. E aí, um belo dia, eu fui trabalhar como trainee do Banco de Boston. Lá, em New Bedford, eu já estava em Massachusetts, já tinha mudado de estado. Já não estava mais na universidade? Já não estava mais na universidade. Eu estava fazendo um college, que eu fazia tecnologia, seria um TI de hoje, seria algo semelhante ao TI de hoje. E aí, eu, no Banco de Boston, conheci uma diretora de uma rádio, que chamava Rádio Globo, que era uma rádio de muita abrangência, pegava todos os países de língua portuguesa no mundo e tinha um programa de música brasileira todos os sábados, de 9 a meio-dia. Aí eu, conversando com ela, ela falou, pô, tu tem uma voz bacana, você tem um timbre de voz legal, você não pensou em ser locutora, não? Eu falei, eu? Cara, aí eu contei a história, né? Eu falei, já vendi panela, já vendi carro, já... Aí ela ficou olhando para minha cara, eu falei, locutora nunca. Ela falou, vai lá na rádio, deixa eu fazer um teste com você. Isso era o quê? Uns 18 anos? Isso era 17 para 18, né? Não, isso era 18 para 19. Aí eu falei, cara, será? Obviamente, fiquei toda me sentindo, né? Pô, será uma rádio dessa? Aí fui. Aí, quando eu cheguei, olhei a estrutura da rádio, falei, não é um negocinho pequeno, não, é um negócio bacana, né? E tinha um português apresentando, falando em inglês, era uma rádio bilíngue, e ela falou, no intervalo, essa é a Jaque, que trabalha lá no Banco de Boston, que eu comentei com você, é brasileira. Ele, ai, seja muito bem-vinda, que não sei o quê. E ligou o botão do ao vivo, cara. Quando ligou o botão do ao vivo, ele fala boa tarde aí, bom dia para a comunidade luso brasileira, que não sei o quê. Aí eu falei, boa tarde. Aí o cara falou, pô, se você quiser, pode tocar uma música aí da sua preferência. Eu falei, toca Alcione, toca Garoto Maroto, eu adoro samba, bota aí, cara. Aquele aparelho de telefone, né, com aquelas teclas de ligações chegando, tudo vermelho, explodindo. Eu falei, cara, ela, eu te falei, você vai ser um sucesso. Eu falei, você está maluca? Ela, fala com as pessoas naturalmente. Eu falei, gente, muito obrigada por estar aqui. A gente está tocando agora Alcione, Garoto Maroto, um abraço para o pessoal de Guiné-Bissau, o pessoal de Quebec, de Toronto, não sei o quê. Aí ela, o programa é teu. Aí eu falei, que isso, cara? Ela falou, sábado que vem você começa. Aí, e valia a pena deixar o Banco de Boston ou você eu fazia os ganhava dois? uma merreca, eu ganhava trainee, ganhava $7, $8 a hora. Era um fiasco. Pulou fora. Pulei fora daquilo, falei, o quê? Deixa eu me meter nesse negócio aí que talvez seja um horizonte maior. E meu pai era publicitário. Ah, é? Né? Meu pai trabalhava na agência junto com o irmão dele, meu tio. Eles tinham, na época, anos 80, a conta do Supermercado Leão, que era um grande negócio, meu tio apresentava, então eu já tinha um pouquinho na veia isso. Eu falei, eu vou agarrar nessa rádio, aí vou agarrar nessa rádio que o negócio vai ficar bom. E aí a coisa foi indo, eu comecei a fazer contato com artistas no Brasil, eles gravavam um pequeno conteúdo, mandavam para mim, eu editava, e parecia que eu tinha entrevistado os artistas brasileiros. De fato, eu tinha, mas não em tempo real, né? E comecei a jogar na rádio. Aquilo começou a ganhar uma repercussão enorme. Até que chegou perto de dezembro,
eu vim ao Brasil para passar Natal com a família. Conheci 2 caras, que eram os caras que seriam o Cláudio Chagas Freitas, filho do ex-governador, que era dono da InterTV, a antiga Serra Mar, TV Serra Mar, junto com o Antônio Carlos de Assis Brasil, que seria o CEO da InterTV. Conheci esses 2 caras, falaram que vão montar uma TV, eu perguntei aonde, não sei o quê, Friburgo. Eu falei, não pode ser, não pode ser. Aí cheguei, fui no edifício Dom Pasquale, eu acho que o escritório base inicialmente era lá, fui lá para ver como que seria, para eu conseguir uma vaga, né, me candidatar. Aí os caras falaram, não, aqui não é assim não. O pessoal da Globo vai subir, vai fazer um curso e tem pouquíssimas vagas. Se você tirar entre as primeiras, você entra, senão você está fora. Mas não disseram especificamente para que era a proposta vaga, né? Possível vaga. E eu fui para o curso. Meti pau e aí fiquei em segundo lugar. Primeiro lugar foi o Alexandre Menhart. Que hoje é da Groove. Que hoje é da Groove, um profissional fantástico. maravilhoso, eu tenho o maior respeito por ele. E passei. Beleza. Fui de novo no Dom Pasquale, passei. E aí, vocês vão contratar, né? Vão, traz a sua carteira. Minha carteira nunca tinha sido assinada aqui. Minha carteira virgem, entreguei para o RH, era Jorge Maciel, que hoje é o CEO, era o cara do RH, entreguei para o Jorge. Jorge fazia seleção lá na Estácio comigo, conversando com o Jura? coordenador aqui e ele no RH. Olha isso, era Jorge lá no RH, entreguei a carteira, ele viu, beleza, está contratada. Eu falei, mas para qual função? Aí ele, você no curso estudou iluminação, sonoplastia, edição e câmera. Você vai ser câmera. Aí eu olhei para uma Betacam desse tamanho, com um cinturão que parecia o Rambo. Eu falei, gente, na época eu pesava uns 52 quilos. Eu falei, como que eu vou trabalhar com isso, gente? Esse negócio de 16 quilos no meu ombro, mais 8 quilos de bateria quase. E aí topei. Entrei para a rua. Maria Goretti era a minha repórter. Goretti. Ana Lúcia Moraes era a apresentadora. Ludmilla, Todas foram Delmar. professoras na Estácio. Olha isso. Só Goretti, Ana gente de altíssima qualidade, Era né? mesmo. E aí fui tomando gosto daquele negócio, ia para a rua, fazíamos altas matérias, eu com a câmera no ombro. E para Friburgo, eu era um ET. Por quê? Câmera mulher não existia. Eu fui a 3ª câmera do Brasil. Caramba. Não existia. Então, quando a gente montava todo o aparato para gravar uma externa, quando me viam, montava bolinho de pessoas para ficar me olhando na rua. Eu falava, por que essas pessoas estão me olhando, gente? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Mas não, era um negócio tão inusitado, né? Ter uma mulher câmera ali naquela situação. E aí foi. Terminou o final do mês, eu fui até o Jorge, recebi o contra-cheque, a gente recebia no Bradesco, nunca mais me esqueci disso. E aí fui, olhei o contra-cheque, seria um salário mínimo naquela época, 700 e poucos reais. Eu falei, Jorge, tem alguma coisa de errada. 700 e pouco, valor tá errado, né? Quanto que eu ganho por hora? Ele falou, como assim por hora? Eu falei, porque nos Estados Unidos eu ganhava por hora. Isso. Ele falou, não, aqui é isso, trabalhou, final do mês, ganhou salário mínimo. Aí eu olhei aquilo, fui para casa, falei, mãe, pelo amor de Deus, olha a besteira que eu fiz. Eu troquei um negócio por hora, que eu ganhava bem, para vir para cá, ser câmera, ralar o dia inteiro no sol, sobe morro, desce morro, corre atrás de reportagem, para ganhar 700 reais, mãe. Ela falou, minha filha, e agora? Eu falei, agora vou ter que ficar. Porque para eu voltar, investimento de passagem, articular tudo de novo, falei, não, vou ficar. E aí, jornalismo, fui tomando gosto. A gente entrou com um programa que se chamava SM Rural, que ainda está no ar até hoje, com outro nome, eu acho. E me convidaram para ser produtora do SM Rural. O próprio Assis Brasil. Falou, não, garotinha, você é muito dinâmica, você é inteligente, você tem uma bagagem. Vai comigo que eu vou fazer a tua carreira aqui. Eu falei, cara, tá prometendo as coisas para mim, não vai cumprir nada, né? Aí, não, 3, 4 meses depois, produtora do SM Rural. Aí fui produtora.
editora, supervisora de produção comercial, só fui subindo. Em 5 anos de Serra Mar, eu fiz um salto muito alto para a minha idade, para a minha maturidade, né, para as minhas expectativas. E aí eu falei, bem, eu sou supervisora de produção comercial. A gente produz, em média, 300 comerciais por mês. Éramos eu, Jefinho, câmera, que já faleceu, Paixão, meu amigo querido, Beto, Thelminha era secretária, e eu acho que Haroldo Bersó também era da equipe. Éramos poucos, 5, mas a gente fazia uma entrega absurda. Imagina você produzir 300 comerciais, varejo, por mês. Aí eu falei, está na hora de eu ir embora. Aí sentei com o Assis, falei, Assis, quero a minha demissão. Ele falou, você não está fazendo isso com a sua vida? Eu falei, estou. Eu vou abrir o meu negócio, eu vou abrir uma produtora no Rio. Já sou conhecida, as pessoas me respeitam, estava me achando muito, né? As pessoas me respeitam, vou montar uma produtora. Levei os 3 da minha equipe comigo para o Rio. Rapaz, só botando no bolso. E eu tinha um sócio, que era o sócio investidor, só prejuízo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Tirei 3 pessoas da Serra Mar, trouxe para cá, o negócio é um fiasco. Eu já vi que eu não dou para o negócio. Eu não sou boa empreendedora. Então, eu tenho que voltar para o mercado. Aí, pensa aqui, pensa ali. Eu falei, não vou desistir, não. Eu vou insistir. Nesse momento que eu vou insistir, eu venho para Friburgo para trazer uns amigos e o filhinho da minha amiga para andar a cavalo no Suspiro, quando ainda se alugava a cavalo, subi num daqueles cavalos, o cavalo disparou comigo, tropeçou, deu cambalhota, virou a minha perna ao contrário, tive que fazer uma cirurgia de emergência, fiquei 1 ano sem andar e acabou minha carreira. Ali realmente eu falei, não levanto nunca mais. E aí um primo, que é filho desse meu tio, que era dono da agência junto com que meu pai trabalhava, ele me estendeu a mão e falou, não, você não pode trabalhar, mas você está em casa, você cria para mim os comerciais, eu venho aqui e edito na produtora, que era na Serra Mar. E foi assim. Graças a Deus, ele me salvou, né, me deu um mega fôlego e voltei para o Rio. E aí fui ser diretora de criação da agência dele, que na época se chamava, ai meu Deus, Petros. E aí estou na Petros ajudando e tal, quando o Henrique da Múltipla, Henrique Cordeiro, que era dono da Múltipla, me liga e fala, Jaque, eu quero, ele fazia muitos eventos, mas não estava na área da propaganda ainda. Ele falou, quero te convidar para ser diretora de criação da minha agência, você topa? Eu falei, topo. Quanto? Quanto? O que você me dá? Que não sei o que. Aí negociou. Fizeram o pacote e vim para Friburgo. Aí acabou. Aí fiquei em Friburgo durante muito tempo. E aí, depois disso tudo, recebo um convite para ir para a Globo. Para entrar na Globo como coordenadora de operações comerciais. Um desafio enorme, uma área muito desgastada, uma operação difícil, muitos canais envolvidos dentro daquela rotina. Eu falei, não, será? Aceitei. Para ganhar pouquinho. Nesse meio tempo, o Ney, da Superpão, me convida para coordenar a campanha política dele. Deu para conciliar os dois? Eu já tinha assinado o contrato com a Globosat, veio esse convite, eu falei, e agora? E aí consegui, milagrosamente, não sei como, coordenar a campanha dele para deputado, estar na Globo, e as coisas foram fluindo. E aí eu fui olhando a operação e entendendo o seguinte, eu tenho uma habilidade para lidar com pessoas, né? O que eu pedia era atendido de forma tranquila, ninguém achava que eu estava impondo absolutamente nada. E eu falei, cara, eu vou me especializar numa gestão mais humanizada. A minha área vai ser reconhecida como uma área mais humanizada. E foi isso. Comecei... Quando ninguém falava nisso. Não existia essa história de, o Jorge é o capital humano. Não, o Jorge é mais um, né, que está sentado aí, faz o teu trabalho, não reclama, no final do mês você tem o teu salário e agradeça por isso, né? É isso. Essa era a mentalidade, que é um pouco até hoje, né? Nas empresas ruins ainda, né, que não cresceram. Infelizmente, a gente tem isso ainda no cenário. E aí eu fui ficando, beleza. Até que em 2018, eu já era diretora, né?
2018, eu fui para uma reunião em Nova York, tive um apagão no meio de uma reunião e fui para o hospital e o médico americano me diagnosticou com burnout. Burnout é esgotamento mental relacionado ao trabalho. E aí eu falei, cara, como assim? Ele falou, tu tem que se afastar, porque senão você vai morrer. Eu falei, eu? Pô, você tá maluco. Eu não me afasto de trabalho nunca, eu vou morrer trabalhando. Eu vou estar lá no meu caixão falando, fulano, vamos fazer aquele negócio, né? E depois morre de novo e depois volta de novo para a vida, ressuscita. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não atendi, não obedeci. E o que aconteceu? Foi piorando. Foi piorando. Eu comecei a participar das reuniões passando muito mal, né? Porque o burnout ele promove o quê em você? Primeiro, o teu corpo começa a falar contigo. Você começa a transpirar muito de uma forma que você não acredita, parece ter um chuveiro em cima de você. Depois você começa a ter medo de sair de casa. Você não quer mais pertencer àquele ambiente que você faz parte. Aí eu entrei de licença. Isso foi em 2018. E aí eu falei, gente, o que vai acontecer comigo? Aí Renato Bravo me chama para fazer uma avaliação ali no governo, ele estava no primeiro mandato, dar uma circulada entre as secretarias, vim, fiz o trabalho, entreguei. E aí o Renato, muito carinhosamente, queria que eu fosse secretária de turismo. E eu falei, Renato, eu não nasci para estar nesse papel, eu nasci para estar no backstage. Sempre eu fui bastidor. Eu nunca estive protagonizando uma cena. Não é para mim. Peguei, me meti no avião, fui para o leste europeu, aluguei um carro, corri aquilo tudo, Bulgária, Viena, Eslovênia, fui rodando o leste europeu. Isso foi te melhorando a sua saúde. Cara, mas aí, o que acontece? Cheguei em Viena, eu falei isso na entrevista do Zuri essa semana. Eu cheguei em Viena, olhei uma lojinha que só tinha caneca. Sabe aqueles mugs? Só tinha caneca. Aí eu falei pro cara, tu é dono? Ele falou, sou. Eu falei, tu vive disso? Eu bem desdenhando do negócio, cara, né? Aí ele falou, como assim? O meu produto é o principal item consumido pelos turistas aqui em Viena. Eu falei, jura? Ele falou, juro. Eu falei, cara, eu sou designer, né? Lá atrás, em algum momento desses cortes da vida, eu também sou designer. Aí eu falei, gente, eu quero esse negócio para mim. Vim para cá, me tranquei em Lumiar, montei um laboratório, estudei sublimação e comecei a produzir caneca. Meus coleguinhas, né, olhavam para mim e falavam, oh, meu Deus. Não falavam, mas pensavam e eu lia, né? Passava um LED aqui. Tadinha, a Jaque está falida, a Jaque está no fim de carreira, a Jaque nunca mais sai desse negócio de vender canequinha, né? E mal sabiam eles que eu estava usando aquilo ali como uma grande terapia para resetar o meu cérebro. No primeiro mês, vendi 12 mil reais online. Puxa vida! Aí eu falei, cara, esse negócio de caneca, realmente o cara na Áustria não estava falando bobagem, não. Pô, foi assim. Mas aí fiquei... eu posso interromper só um minuto? Lógico, rapaz. Sabe o que eu queria te fazer uma pergunta? Quando pareceu que você estava por baixo, as pessoas quando tem assim, como você teve liderando muitas pessoas, e aí você saiu por uma questão de doença, mas quando elas entram num viés que parece que elas estão por baixo, que isso é muito relativo, dizem que você descobre quem realmente gostava de você e quem não gostava. Com você aconteceu isso também ou não? Bingo. É assim, minha relação com a minha equipe era muito próxima. Então, eu sabia que eles estavam ali me apoiando. Então, durante os primeiros meses, eles faziam um revezamento para vir até Lumiar me visitar. E alguns outros amigos começaram a fazer visitas mais espaçadas, mas não eram amigos muito próximos. Os amigos, eu digo que são os amigos da vida profissional. Os amigos da minha vida, eles estiveram ao meu lado o tempo inteiro. Então você tinha verdadeiros amigos. Eu tinha. Agora, que lá da TV, muita gente saiu correndo, primeiro, está doente. Está vendendo caneca. Cara, vender caneca e doente não é uma pessoa que eu quero como companhia, né? E aí foi ótimo, porque você faz pessoas que... Você faz uma limpeza, né? Limpeza de base, né? Limpeza de base. Aí eu falei, não, agora eu volto com tudo. E aí passou essa fase das canecas, eu comecei a estudar muito de novo, né? Eu sempre amei a psicanálise, né? A psicanálise sempre esteve presente na minha vida.
mas eu nunca tinha levado a psicanálise para ser a protagonista da minha vida. E eu tinha feito na ESAD em Madrid um curso de especialização em alta performance de líderes, né? E eu sou formada na COPEAD, tenho MBA na COPEAD com MBA em gestão de treinamento. Então, eu tenho muitos braços que me levam para conduzir pessoas, para ter resultados positivos. E aí eu falei, gente, eu vou fazer mentoria de carreiras. E aí o mundo também abraçou essa coisa de alta performance. Alta performance, nesse meio. E você tinha essa formação. E eu já estava na frente, né? E aí, cara, eu entrei com tudo. Parei as canecas, falei, canecas, muito obrigada por vocês terem me trazido para a vida novamente. Canecas, muito obrigada por vocês terem me mostrado quem de fato são os meus amigos, né? E principalmente Friburgo, né? Eu sou friburguense, eu posso falar. Friburgo é uma cidade muito elitista, né? Você que já esteve aqui, você aparecer aqui, a cidade te olha meio de rabo de olho. Então, eu também senti de algumas pessoas, que eu fiz questão de afastar, essa olhada, sabe? E a Jaque já não é mais aquela que anda naquele carro importado, né? Mas mal sabiam eles que a minha vida não tinha mudado nada. Claro, você estava no controle. Eu estava ali no comando da minha vida, simplesmente ressignificando. Aí, cara... Aí você foi trabalhar com jovem? Aí, quando eu voltei, eu falei, vou fazer mentoria de carreiras, né? Eu fiz especialização na Sociedade Latino-Americana de Coach, né? Na Europeia também. E o coach, no momento em que eu decidi virar a chave para a mentoria, já estava ficando meio senso comum, sabe? Sem respeito nenhum. Todo mundo era coach. Eu falei, não adianta eu ter esse título todo e no final falar, oi, Jorge, tudo bem? Eu sou coach. Eu não posso falar, oi, eu sou coach formada lá na Sociedade Latino-Americana. É ridículo isso, né? Eu sou coach. Eu falei, esse negócio já está cafona, eu vou me especializar na psicanálise, na mentoria, juntar um negócio com outro e aí o bicho vai pegar. E foi realmente o que aconteceu aos pacientes. Eu comecei a fazer mentoria de carreira, comecei a tratar alguns pontos muito pontuais com jovens, montei um produto que se chama Evolua do Homo, do Homo é a minha empresa, Evolua é o nome do projeto, que pega o jovem na condição dele hoje, de 15 anos, ao invés de estar trancado no quarto, ao invés de não estar falando com os pais têm dificuldade de ter uma comunicação franca e aberta com os adolescentes. Eu falei, é esse caminho. Eu sei falar com o jovem, eles me entendem, eles me reconhecem, eles me legitimam dentro desse papel, vou nadar. E você leva eles a serem, para ser empresários? E aí eu pego esse jovem, a gente cria essas dinâmicas onde a gente monta startups e eles fazem desde o primeiro passo, que é pensar no negócio, pensar no mercado, pensar no planejamento estratégico, fazer um estudo para ver se aquele produto que eles querem lançar tem aderência no mercado. Como que faz para fazer isso? Vou montar minha marca, vou montar isso. É o passo a passo, em 4 encontros. Sendo que no terceiro, eu convido uma banda musical, jogo lá no meio da nossa dinâmica e falo, Jorge, tu toca o quê? Aí o cara fala, ué, mas hoje a dinâmica é uma banda? Eu falo, toca o quê, bicho? Tu toca o quê? Pô, toca o violão. Eu falei, vai lá. Vai lá e toca. E você toca o quê? Guitarra. E você bateria. Aí eu trago os jovens para um movimento de viver um momento lúdico. Muito bom. Jaque, estão dizendo que eu já estourei o tempo. Ah. Até saímos do padrão do programa. Falo pelo Não, cotovelo. mas eu estou gostando muito, está muito bom. Eu queria só que você pudesse fazer um encerramento, né? Você, então, pelo que eu entendi, você então capacita esses jovens. Sim. Então, se você tiver um filho em casa, procura pela Jaque, nas redes sociais dela pode dar o contato. Coloca ele para ele aprender a empreender, para ele aprender a se posicionar no mercado. A Jaque tem, você viu aí, a experiência capaz de ajudar você. Jaque, obrigado. O que você gostaria de deixar como mensagem final? Eu queria deixar como mensagem final o seguinte, o amor, ele transforma. Se você tem um adolescente na sua casa, ou se você é um empresário que tem uma empresa e acha que as coisas estão estagnadas, cara, não estão. Sempre há um caminho para a gente recomeçar e ter êxito naquilo que a gente faz. Mas o jovem, principalmente, para a gente melhorar a relação deles com a família, para a gente tentar tirar cada vez mais esse público das drogas
E do que é errado, né? E tudo que é errado, e até tentativas de suicídio, que a gente tem muito. É isso aí mesmo. Jaque, nós temos que marcar depois um outro, hein? Tem Vamos coisa para a marcar. gente continuar, para a Na gente falar próxima, dessa Esporte parte. conta da vida dele. Então tá bonito. Pessoal bom? de casa, obrigado. Marconi, um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo Estácio Entrevista.